Bom, pessoal, vamos para a resolução do roteiro da semana de estudos intensivos de 13 a 16 de outubro. Esse roteiro também será usado para a semana de recuperação e aprofundamento. Então, o aluno que fez já a atividade da semana de estudos intensivos, não é necessário que faça a atividade de recuperação, tudo bem? Vai fazer essa atividade quem ainda não realizou as tarefas anteriores, ok? Beleza. A atividade é formação de filas. Este conteúdo não está na apostila, então iremos fazer no caderno. Essas atividades elas foram exibidas pelo Centro de Mídias. Aqui está o link das aulas. Vamos para a correção? Fila sem elementos repetidos. Vamos pensar em uma fila com um elemento. Esse elemento pode ser o 4. Quantas formas tem de organizar o 4? Apenas uma, certo? Não tem com quem ele trocar de lugar. Vamos supor agora que eu tenho dois elementos, o 4 e o 7. Posso primeiro ter o 4 e depois o 7, e posso também ter o 7 e depois o 4. Quantas formas diferentes? Duas. Com três elementos, 4, 7 e 8. Posso ter uma fila começando com o 4. Sobra o 7 e o 8. Ainda começando com o 4, posso inverter esses dois números, né? Então eu tenho o 8 e o 7. Mas se eu tiver uma fila começando com o 7, sobra o 4 e o 8. Também posso inverter esse 4 e 8 e formar 8 e 4. Quero começar com o 8. Sobra o 4 e o 7. Posso inverter o 4 e o 7, 7 e 4. Percebam o seguinte, que para um elemento eu tenho uma possibilidade. Para dois elementos eu tenho duas vezes uma possibilidade. Dois elementos. Duas possibilidades, né? Para três elementos eu tenho 3 vezes 2 vezes uma possibilidade. Então eu tenho 6 possibilidades. Tá vendo? A cada elemento que eu aumento, eu multiplico por mais um número aqui, pelo próximo. Para 4 elementos, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Para 5 elementos, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Percebam que, para eu fazer o cálculo de quantas possibilidades eu tenho, basta eu multiplicar o número de elementos por todos os seus antecessores. Entenderam? Olha o exemplo aqui. Uma pessoa tem 6 conjuntos de roupa que utiliza para ir ao trabalho todos os dias, de segunda-feira a sábado. De quantas formas diferentes ela pode organizar suas roupas na próxima semana? De maneira que ela não repita o mesmo conjunto nenhum dia. Olha a resolução. Ela tem 6 conjuntos de roupa. Vamos supor então que ela queira organizar essas roupas na forma de uma fila, tá? Ela coloca uma roupa primeira, outra roupa segunda, outra roupa terceira, e ela vai espalhar as 6 roupas que ela tem. A primeira que ela separou, ela vai usar na segunda, a segunda na terça, e assim por diante, tudo bem? De quantas formas diferentes ela tem de organizar essas roupas? Se ela tem 6 conjuntos, eu vou começar pelos 6. Começo pelos 6 e multiplico pelos seus antecessores. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Então, 720 formas diferentes de organizar os 6 conjuntos. Vamos fazer uma atividade aqui então. De quantas maneiras diferentes podemos formar filas com 5 pessoas? Se a fila tem 5 pessoas, tem 5 elementos, né? Então eu começo a multiplicar a partir do 5. 5 pelos seus antecessores. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Ok? Vamos pensar agora em anagrama.
O anagrama é a reorganização das letras de uma palavra ou expressão a fim de criar outra palavra ou outra expressão com essas mesmas letras. Cada letra deve ser utilizada apenas uma vez, já que não há repetição de letras, né? Deve-se seguir o mesmo pensamento quando resolvemos problemas de formação de filas sem repetição. Então vamos lá, vamos olhar o que é o anagrama. Encontre o total de anagramas da palavra sei. A palavra sei tem 3 letras, né? É como se fosse 3 elementos de uma fila. Se eu tenho 3, eu começo a multiplicar pelo 3, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6 anagramas. Vocês querem conferir? Posso começar com o S, sobra o E e o I. Se eu inverter o E e o I de lugar, ó, dá S e E. Também posso começar pelo E. Se eu começar pelo E, sobra o S e o I. Se eu inverter o S e o I, S. Também posso começar pelo I. Se eu começar pelo I, sobra o S e o E. Se eu inverter, é S. 6 posições. Tudo bem? Então, já vimos a formação de filas, tá bom? Fizemos um exercício aqui de filas com pessoas. Vimos anagrama, que é a reorganização das letras. E a gente calcula como se fosse uma fila. Agora, a gente vai ver anagrama com letras repetidas. Vai ser um pouquinho diferente de um anagrama com letras sem repetir. Por quê? Prestem atenção aqui, ó. Tá vendo que o E aparece 2 vezes? O que acontece se eu trocar de lugar esse E com esse E? Vai modificar a palavra? Não, né? Então, quando tiver letras repetidas, a gente vai ter que resolver um pouquinho diferente. Olha aqui na palavra banana, ó. O A repete 3 vezes e o N repete 2 vezes. E aqui na palavra recesso, ó, tanto o E quanto o S repetem 2 vezes, né? Então, antes da gente fazer os exercícios aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês que não está aí no roteiro de vocês, tá? É uma aula que eu apresentei lá no 2º ano. Então, vamos lá no exemplo. O exemplo que eu quero mostrar para vocês é a palavra Ana. Ó, com as letras da palavra Ana, o número de anagramas é menor. Como assim? Ana não tem 3 letras? Então vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Seriam 6 anagramas, né? Mas possuem apenas 3. Ana, A-N e N-A. Por que isso? Vamos olhar o que está acontecendo, ó. Como eu disse para vocês, Ana tem 3 letras, né? Era para ser formado 6 anagramas, né? Mas olha o que acontece. Olha, esse A é exatamente igual a esse outro A, tá? Eu coloquei um preto e um vermelho para vocês diferenciarem, para vocês verem a variação desse A, tá bom? Então vamos lá. Vamos supor que um dos A's sejam vermelhos. Vamos formar palavras? Vamos colocar o A preto primeiro. Sobra o N e o A vermelho. Vocês concordam que o N e o A vermelho podem trocar de lugar entre eles? Vai ficar A preto, A vermelho e N. Tá bom? Quero começar agora com o A vermelho. Se eu começar com o A vermelho, vai sobrar o N preto e o A preto. Posso trocar de lugar eles? Posso. Vai ficar A vermelho, N preto, A preto e N preto. E se eu quiser começar com N, tudo bem? Posso. Quais letras sobram? O A preto e o A vermelho. Se eu mudar de lugar o A preto com o A vermelho, tem então 6 anagramas aqui, né? Mas olha o que acontece. Numa palavra, não faz diferença esses As, né? Tá vendo que aqui eu estou lendo Ana e aqui também estou lendo Ana? Não faz diferença. Então, percebam que a palavra NAA, ela aparece 2 vezes. Percebam que a palavra Ana aparece 2 vezes. E percebam que a palavra AAN aparece 2 vezes. Então, eu tenho apenas 3 palavras diferentes
por conta das repetições. Vamos então voltar lá para a lista de exercícios, tá bom? Vamos analisar então o que aconteceu com a palavra mexer. Mexer não tem 5 letras? Ok. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Só que o E repete 2 vezes. O E vai trocar de lugar com ele mesmo. Ó. É uma fila de 2 elementos. Quantas vezes eles trocam de lugar com ele mesmo? Ó? Se eu tenho 2 letras, então eu tenho 2 casinhas aqui. Ó. Começa pelo 2. 2 vezes 1. Tudo bem? Então, ó, lá em cima eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá vendo que está multiplicando por 2 e por 1? E dividindo por 2 ou por 1? Então, ó, se eu simplificar esse 2, 1 com esse 2, 1, vai sobrar 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. 60 maneiras diferentes. Ok? Olha com a palavra banana. Banana tem 6 letras. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Só que o A ele se repete 3 vezes. Ó. Então eu coloco 3 casinhas aqui. Uma para cada A. Porque os As eles vão trocar de lugar entre eles. E isso não vai fazer diferença na minha palavra, né? Então, ó, são 3 As. Eu tenho uma fila de 3 As, né? 3 vezes 2 vezes 1. E eu tenho 2 N's, ó. Então aqui, ó, de vermelho representa os N's. Eu tenho uma fila de 2 N's, ó, 2 vezes 1. Aqui em cima eu tenho 6 vezes 5 vezes 4. Percebam agora, ó, vezes 3 vezes 2 vezes 1, ó. Aqui embaixo eu divido por 3, 2 e 1. Então eu simplifico tudo isso, ó, 3 vezes 2 vezes 1 por 3 vezes 2 vezes 1. Olha o que sobrou aqui em cima. 6 vezes 5 vezes 4. E aqui embaixo sobra quem? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2, 60. Tudo bem? Agora vamos nós fazermos a nossa atividade aqui, tá? Resolução 3. Isso aqui era um exemplo, já estava pronto, só para vocês verem como que faz. O importante agora é a gente fazer junto aqui a atividade 3, tudo bem? Quantos anagramas podem ser formadas com as letras da palavra a seguir? Recesso. Recesso tem 7 letras. Então, tenho 7 posições. 7 vezes 6 vezes 5, ó, é o 7 multiplicado por todos os seus antecessores. Ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se não tivesse repetição, bastaria eu fazer essa multiplicação, ok? Porém, o E ele repete 2 vezes. Olha, se eu fizer essa continha na calculadora, olha quantas possibilidades eu teria? 5.040. Sem repetição, né? Porém, como eu disse, o E repete 2 vezes, ó. Certo? E o S? Mais 2. Então, ó, essas casinhas aqui em preto vai representar as filas da letra E. O E vai trocar de lugar com ele mesmo. Ó. Como eu tenho 2 E's, eu tenho uma fila de 2 elementos. 2, 1. E o vermelho vai representar o S trocando de lugar com ele mesmo. Quantos S's eu tenho? 2. Então começa com 2. 2 vezes 1. Vamos fazer isso aqui então. Ó. Em cima eu multipliquei todo mundo, deu 5.040. 2 vezes 1, 2. Vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, o total de filas, tirando as repetições, né? O total de anagrama, tirando as repetições, é 5.040 dividido por 4. Que vai dar, na calculadora, vocês podem fazer, 1.260 anagramas diferentes. Tudo bem? Então, essa aula acaba por aqui. Até mais.